gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a bailarina Fernanda Ruschel e hoje vamos falar sobre o quadrado do corpo. Eu vou explicar para vocês o que é, o certo e errado, um pouco sobre a postura também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, é bailarina adulta ou quer começar o balé depois de adulta, voltar a dançar, se inscreve aqui nesse canal que tem muitos conteúdos sobre isso que eu quero te auxiliar nessa jornada. Então, se inscreve, ativa o sininho também para não perder nada, não perder as lives e sempre ser notificado quando a gente tem vídeo novo ou tá ao vivo. E se você quer dicas de balé todos os dias e que eu responda a sua dúvida, me segue lá no meu Instagram, @ferruschel, é o mesmo nome aqui do canal, né? O mesmo sobrenome difícil. Me segue lá, @ferruschel, lá todos os dias nos stories eu abro uma caixinha para responder as principais dúvidas de vocês. Então, se você quer ser respondida por mim, me segue lá também. Mas vamos falar então sobre algo que eu falo muito no balé, que é o alinhamento, né? Balé é composto por linhas, alinhamentos, então são coisas importantes. E tem um alinhamento específico que é sobre a postura, que é o quadrado do corpo. Mas afinal, Fê, o que é o quadrado do corpo? Então eu vou explicar brevemente o que é, vou explicar um pouco mais sobre a postura e depois eu venho com os principais erros, o que fazer, o que não fazer, o que tá certo, o que não tá, sobre o quadrado do corpo, ok? Basicamente, gente, o quadrado do corpo é isso daqui, ó. Ombro, ombro, quadril, quadril. Conseguem ver que na verdade fica um retângulo, né? Mas eu chamo de quadrado do corpo. É tipo um tijolinho que fica 2 pontos, tá? Esses alinhamentos, esses dois e eles precisam estar sempre acontecendo. Claro que existem exceções em alguns passos, em algumas alturas das pernas que a gente não consegue manter, mas em 99% do tempo no balé a gente precisa deixar esse quadrado do corpo intacto. Se você já é assíduo aqui no canal, já deve ter assistido o vídeo sobre postura. Se você não assistiu ainda, vou deixar aqui, depois assiste, que eu falo sobre todos os fundamentos, sobre tudo que você precisa pensar na postura. Então são vários pontos. Então não se resume só ao quadrado do corpo que eu estou explicando aqui para vocês. Mas só de você pensar nesse quadrado do corpo já vai ajudar, ok? Então resumindo, tenta pensar no quadrado do corpo e tenta retificar, com aspas, né? Retificar as costas, sem jogar para trás e sem jogar para frente. Você já vai estar na frente aí de 90% das bailarinas, tá? Só de pensar nisso. Então, quadrado do corpo retinho e quem te vê de lado tem que ver você reto. Não pode cair para frente e não pode, né, abrir muito e cair para trás, ok? Então, pensem nesses dois pontos. Ok, Fê, entendi o quadrado do corpo, mas por que ele é tão importante? Quais são os erros que as pessoas geralmente cometem no quadrado do corpo? Vamos lá então, gente. Ele é importante porque, como eu falei, o balé é composto por linhas, então a gente sempre tem que estar buscando alguma linha. A partir do momento que o nosso corpo deixa de fazer uma linha, já está tecnicamente errado, né? Eu tô com exceções. Mas basicamente sim, vai estar errado, tá? Então por isso que a gente tem que sempre buscar os alinhamentos, principalmente esse aí do quadrado do corpo, da postura, que é muito importante. E o que geralmente as pessoas erram? E aqui, ó, prestem atenção quem quer evoluir no balé de verdade, tá? As pessoas geralmente movimentam o braço junto com os ombros e a perna junto com o quadril. E é aí que dá tudo errado. Então, por exemplo, se eu tô fazendo um plié, lá, o primeiro exercício lá da nossa barra, e aí eu vou executar com o braço. Se eu não pensar no meu quadrado do corpo, o que acontece? Eu vou movimentando o meu corpo junto. Que lá no avançado até cabe às vezes, tá? Mas para a maioria das bailarinas não, porque você só prejudica a sua postura. A postura a gente tem que lapidar durante muitos anos em sala de aula. Então quando a gente começa a tirar essa lapidação, deixar ela mais molinha, a gente acaba com a nossa postura. E isso piora depois o balance, as piruetas, enfim, tudo, né? Então mantenham isso alinhado. Olhem só de lado o que geralmente acontece, inclusive muito no plié, tá? De fazer plié, né? Eu mostrei pra vocês, de ir pra lá e ir pra cá. E também assim, ó, de fechar. Conseguem perceber que os ombros já não estão mais alinhados? Tá mais pra cima e tá ainda pra frente? Não.
Então, Fê, como que é o jeito certo para eu ter leveza no balé, dançar no balé e ao mesmo tempo manter o alinhamento? É utilizando o braço e a cabeça. Eles que vão dar essa sensação de movimento, não é o tronco, gente. Então, olhem a diferença disso para isso. Dá pra ver que mesmo o segundo, que é o jeito certo, onde o quadrado do corpo fica correto, eu ainda consigo dançar, não é? Então não é pensando em movimentar o tronco que você vai ter leveza, gente. Pelo contrário, você vai ficar fraca. Leveza no balé tem força também, tá? Não é fraqueza a leveza, tá? Tem que ter força ali também. Então, muito cuidado com isso. Sobre os braços, tá? Então, sempre que movimentar o braço, percebam que os ombros não podem movimentar. E o que acontece com o quadril é a perna, gente. Quando a gente movimenta a perna e acaba mexendo o quadril junto. Por exemplo, Battement tendu, que muitas pessoas erram, de fazer o Battement tendu e sentar aqui na perna da base. Igual tá lá esperando ônibus, assim, sabe? Apoiado na perna da base. E aí fica assim, ó, quadril desalinhado. Não, tem que estar quadril alinhado. Ou então o contrário, fazer o Battement tendu e levantar a outra ponta do quadril. Não, sempre alinhado. Também na frente, de levar junto. Ou num grand battement, onde o quadril começa o movimento. Não, gente, nada disso. Sempre tentem isolar o quadril e a perna. Claro que isso não é possível quando a gente pensa, né? Mas é a força que a gente tem que fazer. Perna é uma coisa, quadril tem que ficar parado. Quadril faz parte da postura. É uma das bases ali do nosso corpo. Então, ele precisa estar parado o tempo todo, tá? Quando a perna sobe mais, é natural que o quadrado do corpo às vezes não fique tão alinhado. Não fica exatamente. Mas ok, não tem problema. Mas ao mesmo tempo, mesmo sabendo que esse desalinhamento vai acontecer, a gente tem que continuar fazendo a força para que ele não aconteça. Então a gente tenta prevenir no corpo, mesmo sabendo que vai dar uma desalinhadinha, a gente tem que tentar manter. Então essa força sempre acontece. Outra que acho que é a mais comum é quando a gente faz a perna atrás e pensa muito no andeor e faz isso aqui, ó. Prestem atenção no meu quadril. Pensa muito no andeor e abre o quadril. Perdeu o desalinhamento, né, gente? Não. Quadril tem que ficar o máximo alinhado possível. Quem é responsável pelo andeor é a nossa coxa. E aí tem que tentar manter sempre o mais alinhado possível, tá? Então, cuidado aí com as pernas. Mesmo quando tá mais baixinha, o quadril não tem nada a ver com o movimento, mantenha ele parado o tempo todo. Quando quando você quiser ser mais leve no balé, mais graciosa, não tem nada a ver com o seu tronco. Isso é o trabalho do braço e da cabeça e das pernas em conjunto. O corpo precisa ficar parado, senão você perde aí todo o seu equilíbrio e sua base do balé, né? Perde a sua postura. Então pensem nisso na próxima aula, espero muito ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixa seu like, aplica na próxima aula, vai tentando entender, se grava fazendo, porque às vezes a gente acha que está fazendo do jeito certo, mas não tá, ou podia estar melhor. Então é importante a gente se gravar para ver se tá correto, né? Se grava de frente, se grava de lado para ver os alinhamentos todos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que tem vídeo novo, sempre que a gente está ao vivo para uma aula de balé. E me segue lá no Instagram para receber dicas diariamente de balé nos stories. Te espero no próximo vídeo. Beijo!